Oi, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que estão mais atrás, quiserem se aproximar mais, para ficar mais fácil, fazer um comentário, fazer uma pergunta. Em nossos domingos pela manhã, nossos últimos domingos pela manhã, nós temos estudado sobre os filhos de Jacó. Nós já estudamos, conhecemos pelo menos 7. Nós íamos estudar sobre o 8º hoje, mas eu senti desejo de falar sobre algo que tem a ver com chuva. O que tem a ver com chuva, pastor? Hoje eu senti desejo de falar sobre paciência. E o que paciência tem a ver com chuva, pastor? Vamos já descobrir. Mas antes eu queria pedir que, se possível, você imaginasse, você trouxesse à sua mente alguém que, na sua opinião, é um exemplo de paciência. Pode ser alguém de dentro da Bíblia, um personagem bíblico, ou pode ser alguém de fora, que você conhece nos dias de hoje, mas que te inspira a ser paciente. Quando você pensa nessa pessoa, você quer perder a paciência, mas você lembra dele, você lembra dela, e aí você se fortalece para esperar um pouco mais, para ser mais paciente. Conseguiu trazer alguém? Glória a Deus. Jó, Jesus, José, Maria, Jesus, Maria e José, olha a família. Irmãos, nós sabemos que tanto na ficção como na vida real não nos faltam exemplos de impaciência, né? Na vida real nós vemos, na ficção, nos filmes, na mídia, nós vemos a todo momento exemplos de impaciência e até incentivos para nós sermos impacientes, como se a impaciência fosse algo bonito, né? Algo que não tem problema nenhum. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós olhamos muito para um exemplo, a nossa tendência é o quê? É imitar esse exemplo, né? Então, se nós vemos na mídia ou na vida real, se nós miramos muito alguém que vive perdendo a paciência, qual vai ser a nossa tendência? Imitar essa pessoa. É por isso que hoje pela manhã nós vamos ver pelo menos 3 exemplos bíblicos de paciência. Esse é o nosso tema de hoje. Exemplos de paciência de Deus, no livro de Tiago, capítulo de número 5. Como eu disse, hoje nós vamos dar nossos estudos sobre os filhos de Jacó, para vermos alguns modelos de paciência. Esses 3 modelos se encontram aqui em Tiago, capítulo de número 5. Como devemos ser pacientes, semelhantes a quem? Em quem nós podemos nos espelhar, em quem nós podemos nos exemplar, como diz aqui no Ceará, né? Te exemplo, menino. De exemplo em quem? Para quem nós devemos olhar? Então, aqui em Tiago capítulo 5, versos 7 a 11, nós vamos ver, como eu disse, 3 exemplos de paciência. O primeiro deles se encontra no verso 7. Vamos ler o texto inteiro, vamos fazer uma oração e depois nós vamos esmiuçar cada um desses exemplos. Então vamos ler Tiago 5, 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 9: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros,
para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Verso 10: Irmãos, tomai por modelo, por exemplo, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós já podemos sentir, Senhor, o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor querendo nos falar por meio da palavra, eu creio que todos nós, Senhor, que aqui estamos, precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra acerca deste assunto. Precisamos fortalecer o nosso coração acerca dessa característica tão essencial para o cristão, que é a paciência, que é a perseverança. Paciência, Senhor, algumas vezes com pessoas. Paciência, Senhor, algumas vezes com situações que parecem não mudar. Circunstâncias, Senhor, desfavoráveis há tanto tempo. E muitas vezes, Senhor, a nossa tendência é querer desistir. Senhor, é querer fraquejar. É querer jogar tudo para o alto. Procurar outro caminho. Fala aos nossos corações, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Na leitura, você conseguiu discernir algum exemplo de paciência aqui? Algum exemplo ficou claro para você? Quem pode citar? Muito bem, esse é o nosso primeiro exemplo de paciência. O lavrador. Nos versos 7 a 9. Dá para entender minha letra, não? Né? Senti uma resposta assim muito positiva, não. Mas paciência, né? Tudo bem. O verso 7 inicia dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. Sede, pois, irmãos, pacientes, é uma ordem. Aqui não está se fazendo uma sugestão. Eu sugiro, né? Não é um pedido, eu peço. Na verdade, é uma ordem. Ser paciente não é uma opção para o cristão. Ser paciente é uma obrigação, é um dever que o cristão tem que ter. O cristão tem que ser paciente. Por quê? Porque a palavra de Deus está ordenando. Sede, pois, irmãos, pacientes. Vocês precisam ser pacientes. Dentre todos os mandamentos que Deus nos dá, um deles é para ser paciente. Seja para, mas não é a minha característica. Deus não está perguntando se é a sua característica. Deus está mandando nós sermos pacientes. Mais do que eu já tenho sido, pastor, eu já tenho sido paciente demais. Até quando Tiago diz que nós devemos exercer a paciência? Até a vinda do Senhor. De qual vinda do Senhor está se falando aqui? Tiago pode estar falando daquela vinda que Jesus vem para responder a oração. Muitas vezes na Bíblia fala-se sobre Jesus vir para atender alguém, né? Jesus vir para mudar uma situação. Também é chamado de vinda do Senhor. Pode ser que ele esteja falando: seja paciente até Jesus vir para resolver o que você está pedindo. Ou pode ser que ele esteja falando da vinda final de Jesus. Aí, se for, o que Tiago estaria dizendo é que nós temos que ser pacientes até a volta de Jesus, até o fim de todas as coisas. Aí ele fala sobre o lavrador. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, aquela pessoa, o agricultor, aquela pessoa que trabalha com a terra, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Então, primeiro Tiago dá uma ordem: seja paciente. Aí ele diz: até quando? Até que o Senhor venha. Você não pode desistir até o Senhor vir. Aí ele vai dar um exemplo. Que exemplo é esse? O exemplo do lavrador. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Irmãos, para que um lavrador receba o fruto da terra, ele tem que fazer duas coisas. Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Qual é? Ele tem que plantar. Se ele não plantar, ele não vai colher. Então aqui eu vejo que para que nós recebamos o fruto, nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer a nossa parte. Existe uma diferença entre dom e fruto. O que é o dom? Dom é aquilo que eu recebo sem esforço. É um dom, Deus deu e pronto, eu apenas recebo. O fruto é diferente. Para que eu tenha o fruto, eu tenho que plantar. O agricultor, o lavrador, ele não espera algo do nada. Ele espera porque ele plantou. E nós precisamos verificar o que é que nós estamos plantando no nosso dia a dia. Porque o que nós estivermos plantando é aquilo que nós vamos colher. Então, em primeiro lugar, o lavrador ele faz algo. Tem a parte dele. Ele planta. Mas será que tudo depende da vontade do lavrador? Será que tudo depende do querer dele? Eu planto agora e eu quero colher agora. Não. Aqui nós vemos que para colher, primeiro nós precisamos plantar. Mas aqui eu vejo também que para colher, nós precisamos esperar. Nós precisamos aguardar. É muito bonita a história do João e o pé de feijão. Quem já ouviu essa história? João encontra feijões mágicos e aí ele joga os feijões na terra. E não demora muito para que os pés de feijão nasçam e cresçam rapidamente. E aí na nossa vida a gente quer ter feijões mágicos, né? A gente quer plantar num dia e no outro dia já quer que o pé esteja enorme, que tudo já esteja pronto. Mas na vida real, irmãos, como é? Na vida real a gente planta hoje e a gente colhe muito tempo depois. Dias depois, semanas depois, meses depois. Então não é porque eu plantei algo hoje, não é porque eu orei por algo hoje, não é porque eu evangelizei alguém hoje, não é porque eu dei uma palavra para alguém hoje, não é porque eu tomei uma decisão hoje, que amanhã eu já vou ver a resposta, não. Se a Bíblia está mandando eu ser paciente que nem um lavrador, ela está me ensinando que muitas vezes, entre o plantio e a colheita, vai ter um tempo de espera. Vai ter que ter um tempo de aguardo. Porque nada nasce imediatamente. Na vida biológica e muitas vezes também não na vida espiritual. Eu vou ter que ter paciência, eu plantei. Mas eu tenho que aguardar com paciência aquilo germinar, aquilo nascer, para que eu possa colher. Talvez você tomou uma decisão dias atrás, meses atrás, e você não está vendo o resultado daquilo. O que Deus está dizendo é que nós sejamos pacientes com o agricultor. E aí Tiago continua. Ele é paciente até quando? Até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não disse que tem a ver com chuva? Paciência tem a ver com chuva. Por quê? Porque o lavrador, ele aguarda.
dois tipos de chuva. As primeiras chuvas são aquelas que iniciam o período chuvoso, mas ele não aguarda apenas as primeiras, ele aguarda também as últimas. As primeiras chuvas vinham normalmente nos meses de novembro e dezembro, e as últimas nos meses de março e abril. Então ele esperava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 6 meses esperando o precioso fruto da terra. Que exemplo para nós, né, irmãos? Muitas vezes queremos algo imediato, agora. Deus está nos ensinando: espera, faz o que é certo, planta o que é certo, planta o bem, ora, evangeliza, mas tem paciência. O fruto vai nascer, você vai colher, mas você tem que esperar. Nós temos que esperar. Aí no verso 8, acompanha comigo, ele aplica isso aos nossos corações. Ele diz: sede vós também. Ele fala do lavrador e agora ele se volta para nós, para a igreja. Sede vós também pacientes e... Onde é que está o nosso problema muitas vezes, irmãos? Fora de nós? Não, muitas vezes o nosso problema está dentro de nós, é o nosso próprio coração. A Bíblia diz, Jesus diz que do coração procede todo tipo de coisa ruim. Muitas vezes não é o ambiente, muitas vezes o problema somos nós mesmos. É o nosso coraçãozinho que está fraco. E aí Tiago diz: fortaleça o seu coração, fortaleça o seu homem interior, fortaleça a sua vida espiritual, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, a vinda do Senhor aqui pode ser a vinda final do Senhor, pode ser que ele venha a qualquer momento, né? Ou pode ser, como eu disse, a vinda dele para atender a tua oração. Ela está próxima. Jesus vai vir, Jesus vai responder, Jesus vai salvar, Jesus vai fazer algo. Nós temos que, portanto, fortalecer o nosso coração. Como é que está o teu coração hoje? Espiritualmente falando, né? Como é que está o teu coração hoje em relação às dificuldades que você tem enfrentado? Como é que está o teu coração hoje em relação a pessoas difíceis com quem você tem convivido? Pastor, mas como é que eu sei se eu estou sendo paciente ou não? Eu acho que eu estou sendo paciente, pastor. Eu acho que eu sou uma pessoa paciente. Mas como é que eu tenho certeza, obrigado? Como é que eu tenho certeza se eu sou paciente ou não? Como é que você sabe se você está sendo paciente ou não? Quer saber? Verso 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Sabe como é que eu sei se eu estou sendo paciente ou não? É se eu estou me queixando muito dos outros ou não. Primeiro sinal de que você está perdendo a paciência com Deus é que você está se queixando muito do teu próximo. É porque você está olhando muito para ele, você está olhando muito para ela, você está reclamando muito: ah, mas fulano de tal assim, ah, mas a minha igreja é assim, ah, mas o meu pai é assim, a minha mãe, meu filho, não para de dar trabalho, e aí todo dia você reclama, todo dia você se queixa, e isso é um sinal de impaciência aguda. Como é que eu sei se eu estou perdendo a paciência? Quando você perde a paciência com o plano de Deus, você normalmente se volta para quem está ao teu redor. Você reclama. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento? Vamos voltar lá para Moisés?
Como foi que a gente viu que Moisés começou a perder a paciência? Estudamos sobre a vida de Moisés. Moisés começou a reclamar demais do povo. O povo começou a reclamar demais de Moisés. E isso é um sinal, irmãos, de que nós estamos perdendo a paciência. Nós nos voltamos muito uns contra os outros. Mas ao invés disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar mais no Senhor. Ele diz: eis que o juiz está às portas. Eu tenho que confiar mais no julgamento de Deus. Eu tenho que confiar mais naquilo que Deus vai fazer. Deus vai julgar aquela pessoa. Será que eu estou confiando que Deus vai julgar? Ou eu estou querendo julgar o meu próximo, né? Aí eu não acredito não que Deus não vai fazer nada. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que me vingar, eu vou ter que julgar. É por isso que muitas vezes a gente se queixa tanto, a gente reclama tanto das pessoas, porque nós não estamos mais confiando em Deus. Aqui no capítulo 4, volta comigo para Tiago 4. Versos 11 e 12, Tiago fala sobre isso também, né? Ele bate nessa tecla. Por quê? Porque eu creio que é uma característica humana. Capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Irmãos, nós sabemos que na vida cristã é impossível nós não julgarmos alguém. Nós precisamos julgar o comportamento de alguém. Mas se nós nos tornamos pessoas críticas, se nós nos tornamos pessoas que só julgam, tem algo errado, não é só com o outro não, tem algo errado comigo. Eu estou perdendo a paciência na minha vida. Por isso que eu só estou julgando, eu só estou me queixando, eu só estou reclamando. Às vezes a situação está a mesma. Às vezes a pessoa não mudou. Quem foi que mudou? Fui eu. Meu coração está fraco, minha atitude está fraca. Eu tenho que fortalecer o meu coração, porque eu estou olhando só para as coisas ruins. E aí é um exemplo é uma característica de impaciência. Qual é a solução para isso? Eu vou fortalecer o meu coração. Eu preciso fortalecer o meu coração no Senhor. Eu preciso olhar mais para o Senhor, porque Ele está vindo. Eu orei, eu entreguei. Se eu não orei, se eu não entreguei, eu vou fazer agora. Eu vou orar, eu vou entregar, eu vou pregar, eu vou evangelizar. E sabe o que mais que eu vou fazer? Eu vou esperar. E aí quando a atitude ruim estiver no meu coração, eu vou pedir: Deus, fortalece o meu coração. Para que eu não seja, como o Tiago está dizendo, alguém que só se queixa da situação. Ai, que situação difícil. Ai, que fulano de tal difícil. Não. Eu vou ter cuidado com o meu próprio coração. Você tem plantado? O que você tem plantado espiritualmente? Você tem aguardado a colheita? Ou você não está mais aguardando? Você não quer mais esperar? Primeiro exemplo de paciência que nós cristãos devemos seguir é o exemplo do lavrador. Segundo exemplo se encontra no verso 10. Os profetas. Hoje em dia, chamar alguém de profeta é um elogio, né? Olha o profeta. Eita, esse aí é profeta. Todos querem ser profetas. Mas será que ser profeta era fácil?
Será que carregar uma mensagem de Deus é fácil? Vamos ler o verso 10. Irmãos, tomai por modelo, por exemplo, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que um profeta fazia? Qual era a função de um profeta? Tem gente que pensa que ser profeta é prever o futuro. Não, às vezes os profetas diziam o futuro para o povo. Mas a característica principal de um profeta, sabe qual é? É transmitir a palavra de Deus, ou do passado, do presente ou do futuro. E aí hoje em dia, muitos querem ser profetas. Muitos querem transmitir a palavra, querem ser chamados de profeta. Mas, às vezes, nós não entendemos que ser profeta tem um preço. Qual era o preço? Aqui fala de sofrimento e paciência. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Antes de falar de Deus, eles sofriam por Deus. Hoje, inclusive, nesse mês, inclusive, nós vamos começar a meditar sobre um dos profetas do Antigo Testamento, que foi o profeta Isaías. Só para você ter uma ideia, Isaías profetizou por aproximadamente 60 anos. E será que Isaías viu todas as mudanças que ele gostaria de ver? Será que sempre que Isaías profetizava, o povo ouvia? Será que sempre que Isaías pregava, o povo escutava? Isso é assim na minha vida e na tua vida. Muitas vezes Deus vai nos usar como profetas, para dizer coisas que consolam, sim. Às vezes para dizer coisas duras, como a irmã Ângela falou ontem, falou para um vizinho dela, coisas duras. Deus vai nos usar. E aí muitas vezes, irmãos, nós não vamos ver a mudança que nós gostaríamos de ver. Como os profetas também não viram. Diz a lenda que Isaías, por exemplo, foi cerrado pelo meio. Eu quero ser profeta. Você quer ser cerrado pelo meio? Você quer ser perseguido? Você quer que alguém olhe para você com cara feia? Por que os profetas precisavam ser pacientes? Porque muitas vezes eles não iam ver o que eles gostariam de ver. Eles iam pregar para alguém, eles iam profetizar para alguém, e o povo, nós vemos isso. No livro de Isaías, nós vemos isso no Antigo Testamento, né? Talvez você está pregando para alguém e você está triste com esse alguém, porque esse alguém não atendeu ainda a você, porque esse alguém não se converteu ainda. Seja paciente que nem um verdadeiro profeta. Seja paciente que nem uma verdadeira profetisa. Esse é o nosso segundo modelo de paciência. Os profetas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Amém? Terceiro e último modelo que Tiago cita aqui para nós como exemplo de paciência é Jó. Primeiro ele cita o lavrador que planta, mas tem que esperar para colher. Depois ele cita os profetas que falaram em nome do Senhor, porém tiveram que ser pacientes no sofrimento. E agora ele cita Jó, verso de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Quando alguém está na prova, a gente considera essa pessoa feliz? Quando alguém está na prova, quando alguém está na peleja, e a gente olha para essa pessoa, a gente sente o que às vezes?
Eita, rapaz, como ele é feliz. É? Não. Nós sentimos é pena. Rapaz, está na peia, está na peleja. Só que aqui está dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ou seja, aqueles que foram firmes até o fim. É isso que Tiago vem enfatizando. A necessidade de paciência, não só no começo, não só no meio, mas até o fim. Perseverança até o fim. Aí ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó. Jó teve muitas características, mas qual é a que se destaca mais? Né? Essa aqui, a paciência. Paciência de Jó. É um ditado. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Irmãos, aqui está enfatizando primeiro a paciência, mas também está enfatizando o fim da história de Jó. Muitas pessoas não conhecem, mas o que foi que Deus fez no fim da história de Jó? Vamos lá para Jó capítulo 42. "40 capítulos depois que Jó foi atacado por Satanás 2 vezes, lá no capítulo 42 diz o que Deus fez para ele, qual fim Deus deu para ele, e que isso sirva de incentivo para mim e para você. Jó 42, o último capítulo do livro. Ah, pastor, mas eu estou muito longe de ser que nem Jó. Ah, eu sou muito pecador, pastor. Jó era perfeito. Quem disse que Jó era perfeito? Quem disse que Jó era um anjo? Quem disse que Jó era um querubim? Olha o que ele diz nos primeiros versos. Jó 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó errou muitas vezes. Disse o que não deveria ter dito, sobre Deus inclusive. Ele só não blasfemou, mas ele errou. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, verso 4, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É um homem perfeito que está falando aqui? Não. É um homem arrependido. Arrependido por ter perdido a paciência algumas vezes. O que Jó dizia? Eu queria que Deus viesse falar comigo. Eu queria que Deus aparecesse para mim e explicasse o que está acontecendo. E aí no final, Deus diz: Jó, se levanta, que agora eu vou perguntar e você vai me responder. E aí Deus faz uma série de perguntas. Onde é que você estava quando eu coloquei o limite no mar? Onde é que você estava quando eu alimentei o animal tal? Quando eu criei o animal tal? Onde é que você estava, Jó? O que Deus estava dizendo para Jó? Jó, eu controlo o universo inteiro. A sua vida está na palma da minha mão. Eu cuido dos animais. O que Deus estava querendo dizer? Eu creio. Eu cuido de você, Jó. A sua vida não escapou da minha mão. Eu continuo sendo Deus soberano. Você precisa confiar em mim. Deus nunca explicou para Jó o motivo do sofrimento dele. Deus mostrou a natureza para Jó. E Jó se arrependeu. Irmãos, nós não precisamos que Deus nos explique tudo. Nós precisamos confiar em Deus, apesar de não entendermos tudo. Nós precisamos entender que Ele nos ama. Então, se chegar um momento da sua vida em que você precisa se arrepender,
Se arrependa. Diga: Senhor, eu falei o que eu não deveria ter falado. Eu tirei os olhos de Ti. Eu duvidei do Senhor. Eu reclamei. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo. Jó se arrependeu. E o que Deus faz com quem se arrepende? Deus perdoa. Deus restaura. Deus transforma. Verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando alguém se arrepende, Deus transforma o status daquela pessoa, e agora ele vai ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. Olha o que acontece com Jó no verso 10 em diante. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Algumas Bíblias vão dizer o cativeiro, né? Quando este orava pelos seus, e que amigos, hein? Talvez o que está faltando é orar por essa pessoa que te persegue. Talvez o que está faltando é orar por essa pessoa que te maltrata, para que Deus transforme a tua vida. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíram. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, verso 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Sabe por que Deus permite provações na nossa vida? Porque Ele quer nos abençoar mais do que Ele está abençoando agora. É porque Ele quer nos transformar. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, quando a gente passa por uma provação e a provação termina, o que a gente pensa? Eu pensei que eu sabia alguma coisa de Deus, mas quando a provação passa, nós entendemos: agora eu conheço Deus ainda mais. É por isso que Deus permite a provação. É para a gente se aproximar dele. No final, Ele nos abençoar ainda mais do que Ele já abençoa agora. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7. 6.000 camelos, ele tinha 3.000. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentos. Ou seja, Deus deu o dobro. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Parece brincadeira. Jó tinha 10 filhos, os 10 morreram. Quantos filhos Deus deu para Jó agora? 10. Quantos filhos Jó tem agora? 20. Ele tinha 10 no céu e agora tem 10 na terra. Deus deu o dobro de filhos que ele tinha. Verso 14, chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Ciúme devia ser grande do pai, né? E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Não era comum as filhas terem herança, mas o pai deu herança para as filhas, dentre os filhos. Verso 16, encerra dizendo: depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois disso, viu? Ainda viveu 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O começo da vida de Jó é lindo. O final é ainda mais. Por quê? Porque Jó foi paciente? Foi perfeito? Não.
mas ele se arrependeu do que ele não fez direito. E talvez hoje, irmãos, eu e você precisamos nos arrepender. Estudando esse texto, eu olhei para mim e eu pensei, rapaz, eu tenho que fortalecer ainda mais o meu coração, porque às vezes a nossa tendência é perder a paciência, é reclamar das pessoas, né? E aí eu disse, Senhor, eu quero ser mais paciente do que eu já sou. Me ajuda a olhar para o lavrador, que aguarda não apenas as primeiras, mas também as últimas chuvas. Me ajuda a ser paciente como os profetas, no sofrimento, muitas vezes na pregação, e me ajuda a ser paciente que nem Jó. Não porque ele foi perfeito, mas porque Deus o amava e restaurou a sua sorte. Inclusive a última frase de Tiago 5:11 aponta justamente para essa característica de Deus. Tiago 5:11. Vamos encerrar com essa característica de Deus que diz assim: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Por que depois de falar de Jó, Tiago diz que Deus é cheio de misericórdia? Porque Jó não merecia o que Deus deu para ele. Ele errou, como nós também não merecemos que Deus nos abençoe. Mas Ele quer nos abençoar, desde que ouçamos a sua voz, nos arrependamos dos nossos erros e decidamos ser pacientes. Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Mais ainda do que já está sendo agora. Esse é o propósito de Deus, é nos abençoar ainda mais. Não vamos reclamar do que Deus está fazendo. Vamos aguardar Ele terminar a obra dele nas nossas vidas. Ele está usando alguém. Ele está permitindo uma situação difícil. Não é porque Ele não te ama, é justamente porque Ele te ama. É porque Ele quer nos transformar mais e mais à imagem dele. Vamos aguardar a obra do Senhor. Vamos aguardar a vinda do Senhor. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus de misericórdia e compassivo, hoje nós falamos sobre um assunto acerca do qual todos nós somos falhos, Pai. Em um momento ou outro da nossa vida, eu creio que todos nós perdemos a paciência. Queremos desistir de algo, queremos desistir de alguém, de uma situação, até nos queixamos, Senhor, uns dos outros, mais do que deveríamos. Mas muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração. Pai, que a Tua palavra não encontre um coração fechado. Que a Tua palavra, Senhor, não encontre um coração endurecido. Não encontre um coração teimoso. Que agora, Senhor, está duvidando do que o Senhor diz, não. Que a Tua palavra encontre um coração sensível, Senhor. Um coração arrependido. Um coração que acredita no que a Tua palavra diz. Porque o Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz, mas não apenas ouvir a voz, e abrir a porta, o Senhor entrará em sua casa e ceará com ele e ele contigo. Senhor, nós não queremos apenas ouvir a Tua voz, nós queremos ir até a porta do nosso coração, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor entrar e dizer: Jesus, vem me lavar, Senhor. Jesus, vem me transformar, Senhor, porque eu preciso de transformação. Eu não sou perfeito, Senhor, vem me ajudar. Vem, Senhor, me ajudar a ser diferente do que eu sou, porque o Teu propósito é de amor, de nos abençoar ainda mais. Então, Pai, não há ninguém perfeito aqui, nem Jó era, somente o nosso Senhor Jesus Cristo foi. Então, seguindo o exemplo de Jesus, o nosso exemplo maior, ajuda-nos a sermos pacientes, até que o Senhor dê uma resposta para aquilo que estamos entregando em Tuas mãos. Fortalece o coração de cada um de nós e abençoa o restante deste dia, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Um bom dia a todos.